Olá! No episódio de hoje falaremos sobre drywall, sobre gesso, mas principalmente sobre ser autodidata, sobre ganhar conhecimento por si só, sem buscar uma instituição de ensino. Vamos falar um pouquinho sobre quais os caminhos para você estudar por conta, se vale a pena, se não vale a pena, quais os ganhos, quais os prejuízos. Fiquem com a gente. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Mandar um abraço pro Carlão, que hoje não está presente. Nosso time aqui do. Olá, Tô invertendo, eu fico ali. A cama do Carlão. Denner na Ares. Do. Pessoal, boa noite. E hoje, mais um convidado ilustre. Convidado aí que, para nós, particularmente, é muito especial, né? Porque faz parte da família. Diego Silva. Ele é um profissional que trabalha aí com gesso, com drywall, mas principalmente é um profissional que foi autodidata, que se formou por conta. Vamos falar bastante aí da questão do gesso, mas principalmente da questão de buscar conhecimento por si só, de não ficar esperando a coisa acontecer, de principalmente não aceitar os limites impostos, né? Pelo mercado, pela sociedade, enfim. Seja bem-vindo, Diego. Boa noite, agradeço a oportunidade de poder falar sobre o que eu aprendi nesses anos. Boa. E fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo que o bate-papo aqui é leve, solto. Eu acho que a ideia é a gente trazer essa informação para as pessoas, né? Isso aí que você falou é muito importante. Cara, conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Exato. Então, acho que o bate-papo é mais sobre isso mesmo. Não vamos nos aprofundar tecnicamente, mas passar uma visão assim que, cara, se você quer, você pode. Você pode, e o Diego é a prova disso, que eu caminhei, vi de perto algumas coisas aí. Se você tem força de vontade, dedicação, cara, é possível. Legal. É possível. Então, vambora, vambora. E para começar, Diego, conta pra gente aí um pouquinho de como você iniciou essa jornada, né? Como você iniciou aí, quando e como você tomou a decisão de, vou procurar Vou conhecimento mexer no por si construção só, a seco. Vou começar a mexer com construção a Um pouquinho aí da seco. história. Como? Então, foi há praticamente 7 anos atrás. Eu estava construindo a minha casa, né? A princípio eu iria comprar, então nós recebemos um pedaço do terreno e começamos a construção. Então começou tudo do zero, levantamos a casa e chegou aquela parte que todo mundo teme, a reforma, né? A tão temida. Tão temida, né? Já A começa, reforma começa a interna. aparecer os cabelos brancos. Sim, aí todo aquele cálculo que nós fazemos, nunca dá. Todo aquele dinheiro que nós guardamos, não sobra, vai tudo. Aí que nós buscamos. Eu fui buscar primeiro o mais barato, o que era mais em conta para eu poder fazer. Por exemplo, Custo-benefício. isso, um custo-benefício. Fui atrás do profissionais do mercado e vi que tinha bem poucos, na época muito poucos, que trabalhavam com gesso acartonado, com drywall. Todos eles trabalhavam com gesso ainda, né? Placas Aquelas de gesso. placas, né? Sim. Isso, placas de gesso. Então fui no mercado buscar e encontrei uma grande dificuldade, porque a princípio a minha casa ela é telhado, né? Ela era telhado, é ainda, né? E o pessoal estava dizendo que não tinha como eu colocar o gesso acartonado, por conta de ser um telhado. Falaram que tinha que ter alguma laje, alguma coisa para fazer a fixação. Sim, uma estrutura, pediram umas estruturas específicas, porém ia tornar muito caro o serviço. Fui atrás de alguns orçamentos, muitos desistiram, falando que não teria como, e fui atrás por conta própria. Então, onde eu aprendi, onde eu fui buscar? Fui para o YouTube, canal como o de vocês, de grande
incentivo e aprendizado para muitas pessoas que vêm, como eu fui atrás, fui pesquisando. Olhei, assisti muito o canal O Pulo do Gato, assisti muito o canal do Lucas Lim e outros que vieram, e dali eu fui tendo uma base de como iniciar, como vou fazer. É possível fazer? Então, é possível. Eu falo para vocês todos que é possível. Foi dali que eu iniciei a jornada no drywall. Porra, que legal, cara. Você vê uma necessidade, né? Uma necessidade assim, você sentiu que faltou o profissional? Porra, cara, se você viu que é possível, o cara que já trabalha com isso, por que que você acha que ele não chegou e você falou, não, é possível, vamos fazer. O que que você acha que faltou no profissional, na visão dele? Se você, por conta própria, viu que é possível, foi atrás e conseguiu, o cara que já trabalha com isso, você consegue enxergar hoje uma má vontade, falta de conhecimento? Na época eu acredito que sim, falta de conhecimento. Falta de conhecimento e preços elevadíssimos com o do mercado. Se eu fosse colocar hoje, ele cobraria para fazer minha casa, que é em torno de 70 metros, ele cobrou 12 mil reais para fazer 2 cômodos. Sim. E eu falei, tá absurdo. Então eu via que era uma má Isso nós estamos falando de 7 anos atrás. Né? Exato, tem que fixar isso. 7 anos atrás. Era um corredor, a princípio, o meu quarto e a sala, né? A princípio era isso. Daria em torno, ela total, né? Tem coisa de 60, 70 metros quadrados. E eles não queriam fazer. Eu via que acho que era um preconceito. Né? Um preconceito e falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Foi dali que eu vi um nicho do mercado e eu parti para o faça você mesmo. Então fui para os vídeos, aprendendo, fui conhecendo os materiais, o que era necessário, fui comprando aos poucos, comprei as placas, comprei as tabicas, comprei os perfis e coloquei a mão na massa. Coloquei em prática. Que legal, cara. Que bacana. Bacana demais isso, hein? O que você acha disso? Você faria? Teria coragem? É, É pra poucos. eu acho que assim, ó. Tem a visão da questão profissional. Quando eu digo da questão profissional, eu tô querendo dizer assim, o quanto a gente sabe que o profissional, ele tá com um conhecimento muito mais difundido, ele tem muito mais possibilidades do que nós, certo? Só que tem também a questão do pioneirismo, certo? Porque quando você começou a procurar, era um mercado, era um produto que ainda estava ali iniciando o mercado, né? Era um pioneirismo. Sim. Então, assim, quando você fala sobre pioneirismo, você também está considerando que os próprios profissionais do mercado podem ter uma certa defasagem, podem ainda ter uma falta de conhecimento em algumas coisas específicas, algumas técnicas específicas, alguns produtos específicos. Pode ter ainda uma falta de material mesmo específico, né? Uma diversidade, melhor dizendo, né? De material específico. Então, é importante a gente entender que, assim, não é só, ele não foi aventureiro de, vou fazer por conta própria. Não. Ele teve a coragem de buscar o conhecimento, mas você está falando de algo que era pioneiro na época que ele começou a buscar o conhecimento. Era o início. Era bem inicial, bem embrionário, né? E como que foi o processo de você encontrar as informações? Você achou fácil? Achou difícil? Tinha poucas fontes de informação? Como que foi esse processo? O processo foi, na época, difícil. Poucas informações na internet. Pouquíssimas. Poucos canais falavam sobre o gesso acartonado. Que, como você disse, era pioneirismo, pouca gente conhecia para que servia montante, para que servia tirante, presilha reguladora. O pessoal, uns tinham emenda, numa cidades era um nome diferente da nossa. Poucos locais vendiam ou trabalhavam com este tipo de material. Hoje, a cada esquina que nós viramos aqui, nós encontramos... Tá bem difundido, né?
nós encontramos lojas específicas Específicas, com né? materiais já mais avançados. Na época eu fiz de acordo com os tutoriais que eu aprendi pelo YouTube e aprendi também ferramentas, porque sem a ferramenta você não desenvolve um bom trabalho. Então, é indispensável um nível, indispensável uma parafusadeira, uma furadeira. Quando eu comecei com materiais de segunda linha, né? Ferramentas Sim. básicas, ferramentas de entrada. Hoje já trabalho com ferramentas profissionais, com nível a laser 12 linhas, que facilita o trabalho. Sem ele, E como facilita, né? Fala a verdade. Porra, cara, uma obra sem laser hoje em dia. Não que não dê pra fazer, mas facilita. É pra isso que tá aí as ferramentas de sim, tecnologia, ferramenta, a tecnologia está aí para isso. E o que eu vejo, que tanto na época quanto hoje, tem profissionais ainda que preferem trabalhar com o modo antigo, o método arcaico ainda, né? Nível a água, bolha, atrasa o trabalho, atrasa o seu cliente. Você chegar com ferramentas profissionais no local, a pessoa olha, quando eu chego numa obra hoje para fazer, para trabalhar, a pessoa olha e fala: rapaz, você é um profissional, já passou profissionais aqui que não tem as ferramentas que você tem. Então, todas as ferramentas do mercado que hoje me auxiliam para eu desenvolver um bom trabalho, eu busco adquirir. E Porra, cara, como eu consigo adquiri-las? Eu falo até mesmo com o meu contratante, eu faço a sua obra, sua parede, o seu teto, e você me paga em ferramentas. Porque na próxima eu já tenho essa ferramenta e não preciso hoje desembolsar do meu próprio salário. É um mindset de investimento, que, né, cara? Sempre tá querendo Empreendedorismo. acompanhar o mercado de empreendedorismo. Mas, ô Diego, uma pergunta. Lá atrás, quando você iniciou esse trabalho, né? Você se recorda, por exemplo, de ter cursos, alguma coisa, especialização para fazer isso ou não? Você recorda? Olha, eu não me recordo. Acho que pouquíssimas aulas, né? Deveria ter, porque é uma área, tudo que é novo, né? A gente sabe que tem, mas assim, o que eu procurei aqui próximo, né? Eu não localizei. O que eu achei foi vídeos na internet dispersos. Hoje, quando nós digitamos drywall, tem 50 Nossa, mil, hoje- 2 mil, 20 mil profissionais ensinando, e até hoje eu assisto, eu aprendo com todos eles, e cada dia uma forma mais fácil, mais prática, ferramentas hoje melhores. Hoje nós temos andaimes que facilitam. Eu ia até te perguntar isso. Você vê muita diferença de ferramentas da época que você começou pra hoje? E você sente também que o Brasil tá andando bem com ferramentas? Porque se a gente for olhar lá pra fora, Estados Unidos, esses lugares, a gente já vê outras coisas. Outro nível. Fala, o que é isso aí? Construção sempre tá bem mais difícil. Você sabe que a gente sempre conversa sobre isso. O que você acha referente às ferramentas? Como que tá? Ferramenta melhorou, mas ainda a nível nacional, assim, lá de fora do estrangeiro, Estados Unidos, como você citou, estamos ainda engatinhando. Tem ferramentas hoje lá fora que são sensacionais. E se fôssemos importar, preços absurdos, não teria condições hoje de um profissional Fazer esse conseguir investimento. fazer esse investimento é muito alto, muito alto. Então nós vimos alguns vídeos hoje já com essa tecnologia avançada. Hoje você consegue acompanhar bastante canais de fora e você pega ferramentas que você fica apaixonado. Você fala: se eu tivesse uma Pô, ferramenta cara. dessa, E assim, eu acho legal que o profissional tem que entender que essas ferramentas é para melhorar a sua produtividade. E tem vários pontos a ganhar. Vou dar um exemplo. Eu tô fazendo uma obra em Perdizes e eu tô com um rapaz lá, com um profissional que tá fazendo um forro de drywall. E ele tá só com ferramentas avançadas. Então, se você entra na obra, você não vê mais aqueles andaimes de madeira, aquelas tábuas no apartamento inteiro pro cara vir fazendo a parte de drywall. O cara tá, eu não sei nem falar nessa ferramenta, que aquelas pernas lá que ele fica no mais alto, sabe? sim, Ele coloca lá as duas pernas mecânicas lá, fica mais alto, sozinho. O cara vai lá e passa a placa pra ele e pum, ele vem com as ferramentas. Você vê a obra limpa, você não vê nada. Você fala, meu, e é assim, ó. Produtividade é aqui, ó. Rápido demais. Fala, pô, cara, mas o investimento que o cara fez nessa ferramenta. sim, Absurdo. foi um investimento alto, mas ele ganha. Ele ganha esse investimento. recupera. Claro que Hoje, recupera. ele está investindo nele mesmo, o tempo.
Sim. O tempo dele. Hoje o tempo é o dinheiro. Então, quanto mais ele demora, você imagina, para ele montar um andaime, tirar este andaime, montar para o outro lado, desmonta o andaime novamente, coloca para o outro lado, atrapalha os outros profissionais na obra, Exato. fica aquela poluição visual, às vezes chega de surpresa o dono e vê, aí tem um Tem andaime um do negócio que não tá lado, muito não organizado. está organizado. Então hoje você Às consegue... vezes o translado de uma obra para outra acaba atrasando o início da outra obra. Atrasa, Dudu, é tudo. Sim, Você tem um tempo pra descarregar essas coisas, pra montar, pra limpar. Pô, cara, é tudo. hoje você pega essa ferramenta, esse tipo de ferramenta, ele trabalha praticamente sozinho. É um passando, o ajudante passando e ele, em cima, a produtividade é contínua, não para. Eu fico pensando, mas e esse conhecimento? Ele é passado de um para o outro? Voltando ao caso, né? Existe especialização? Você, por exemplo, nesse momento que você está, você busca esse conhecimento através de uma escola ou continua buscando informação através do YouTube ou coisas do tipo? Hoje a melhor escola, como eu sempre digo pro Denner, é o YouTube. É A mesmo? melhor escola é o YouTube. Óbvio que quem vive 100% disso, é legal você se profissionalizar, buscar uma escola, mas a escola é a prática. É a prática, é o dia a dia, é o início, o chão de obra, é ali que você aprende, é na prática. Porque nas escolas você está sempre como que eu posso dizer? É tudo no nível perfeito, na altura perfeita, não tem uma parede oca, sabe? Não tem uma parede fora de Chega na prumo, prática. fora de nível, não tem um cano que ninguém sabe onde passa e quando você vai furar, estoura, que nem o dono da propriedade sabe que tem aquele cano. Então, assim, a prática que leva à perfeição. Analogia básica, né? Você tirar a carta, né? Fazer aula prática e depois no dia a dia, né? Você tirou sua carta e vai trabalhar. Sim. Vai atravessar a cidade. Você fala, mas, né? Eu não aprendi isso aqui na escola. A prática é totalmente A prática é diferente. totalmente diferente. E conforme vai passando o tempo, hoje, como você disse, né, lá atrás, o profissional hoje, eu vejo que tem alguns ainda que são meio redutíveis com o aprendizado, sabe, de passar. Eles acham que eles vão perder espaço, eles não querem ainda tem alguns que não gostam que outros profissionais expliquem na internet. Eu sou grato pelos profissionais que explicaram na internet, sou prova viva disso. Hoje faço a minha segunda renda do drywall, que é um dinheiro muito bom, né, onde eu posso empregar ele em ferramentas, na minha família, em um lazer, em um hobby, né, porque a gente sabe que hoje está difícil. Então eu sou a prova viva de que quando a pessoa ela tem o conhecimento e ela passa, ela faz outras pessoas felizes. E aí a pessoa fica imaginando que, guardando esse conhecimento para ela, que todo mundo vai só atrás dela, ela não vai conseguir outro emprego porque ela está ensinando, então todo mundo vai ter essa iniciativa de pegar e fazer. E eu falo que é totalmente ao contrário. As pessoas elas preferem pagar. Tem a pessoa que prefere pagar, ela não quer fazer. Ela prefere pagar, porém ela quer pagar por algo bem feito. E nesse mercado, onde eu entro, são nas obras de reparos e pequenas obras, que é onde o pessoal não quer fazer. Um banheiro, uma lavanderia, você disse. Positivo, um banheiro, uma lavanderia, uma parede divisória, um cômodo. As empresas hoje, elas querem obras grandes, elas não querem as obras pequenas. Então sempre sobra o serviço para todos. Se nós pegarmos e formos atrás das grandes obras, sempre fica algo para fazer. E o que acontece? Quando você não fecha o serviço com uma construtora como a de vocês, um ótimo serviço prestado, aquele profissional ele vira as costas e vai embora. E aí a pessoa corre para onde? Corre para aquele boca a boca. Ah, você conhece alguém Fazer que algum mexe? reparo. Isso, deu um problema, deu uma infiltração, uma parte cedeu, uma parte deu uma patologia. Aí é onde eu entro. E graças a Deus não me falta serviço. E como deve ter mercado, né? Tem. Para essas pequenas obras, Mas- reparos, né? Tem muito mercado. Você pode falar também? Eu vou dar só um exemplo simples de como tem muito mercado. Todo shaft de apartamento hoje é de drywall. Então quem vai reformar o banheiro geralmente sempre danifica um pedaço de drywall. Então assim,
vai encontrar reparo, pequenas coisas em todo tipo de obra hoje. Até casa antiga, vou reformar. Mas se eu posso fazer uma bonequinha, sabe? Já vai uma casa dos anos 60, vou reformar e falar, não, mas se a gente fizer um fold drywall aqui, fizer esconder aqui com drywall, então tá mais presente hoje em dia, né? O drywall, não sei se você concorda. Mas aconteceu uma coisa aqui que eu não posso deixar passar, mano. Porque é aquela questão de você mostrar o que é a frase? Você mata o gato e mostra o pau, né? É isso aí. Mata a cobra. Porque, bota a cobra aí, já tô envolvendo Já tá envolvendo o gato, velho. Mas, meu, acabamos de ter a comprovação do quão arcaico é esse pensamento que ainda existe hoje em várias profissões, em vários mercados, de reter informação baseado na ideia de que reter a informação é reter a especialização, a autoridade no mercado. Porque, assim, primeira coisa que nós te perguntamos foi, fala um pouquinho de como você buscou informação, como você adquiriu o seu conhecimento de drywall. A primeira coisa que você falou foram os nomes dos canais, dos profissionais que transmitiram informação. Sim. Exato. Ou seja, é preciso mudar o mindset para entender que quando eu transmito informação, eu não estou criando concorrentes. Eu estou criando alunos, pupilos, que para o resto da vida, quando perguntados, vão lembrar do meu nome. E aí, assim, eu gosto do seu trabalho. Você fala, eu aprendi com o fulano. Eu vou pensar o quê do fulano? Que ele é muito melhor que você, que ele tem muito mais autoridade que você. Sim. Porque ele é a sua referência e eu gostei do seu trabalho. E não o contrário. Não, esse aqui é concorrente do outro e ele é melhor do que o outro. Não, eu não vou pensar isso nunca. Porque eu gostei do seu trabalho e o cara que te formou é um cara que tem mais autoridade que você, que tem mais conhecimento que você. Então eu não precisava deixar, eu não podia deixar passar. Realmente, eu ia até falar pra ele, a gente depois vamos fixar o nome desses canais, porque é transmitir conhecimento, porque tem gente que não tem esse conhecimento desses canais. Não. Hoje em dia vai pesquisar e vai falar, putz, qual que é a minha referência, assim, pra pelo menos iniciar, ter uma base. Pô, legal, mano. A gente deixa lá esses contatos aí. Sim, o próprio Wesley do Pulo do Gato, ele foi, no início, duramente criticado de diversas coisas, porque todo mundo criticava porque ele faz tudo. Aí vem aquela coisa, quem faz tudo não faz nada. E hoje ele está com mais de 1 milhão de inscritos e aqueles canais que criticaram ele devem estar pequenos ainda, né? Então, é o que você acabou de dizer. Existe ainda profissionais com este método, com medo ou por algum receio de não se especializar, de não investir em ferramentas. Ainda infelizmente tem. E vocês como devem lidar todos os dias com esse tipo de profissional. É um mercado hoje que mais emprega no nosso país, depois do agro, eu acho que é a construção. Então, ou seja, tem trabalho para todos, Sempre tem alguma coisa para a gente estar fazendo na nossa casa. E quando você termina uma obra, você já enjoa e quer mudar, e aí aparecem outras coisas para fazer, e aí fica mais bonito. Hoje o drywall, o gesso acartonado, você faz tudo. Você faz móveis dentro da sua casa com gesso acartonado. Exato. Tem gente que faz guarda-roupas, sim. Mesa, todo tipo de... O que você puder imaginar, você faz com drywall. Paredes decorativas, estantes, móveis, diversas coisas. O problema é encontrar o profissional. Hoje ainda o mercado está amplo, tem bastante conhecimento, porém o preço o pessoal está querendo elevar. Tem no mercado hoje você vê preços até mesmo que absurdos. Que quem conhece um pouco fala, não é tão trabalhoso assim para fazer, é onde começa esse tipo de briga, né? de precificar o mercado. Né? É claro que cada profissional ganha por aquilo que ele empregou a ele mesmo. E ele sendo um profissional de altíssima referência, ele pode cobrar o que ele quer, ou o que ele acha que ele tem direito de ganhar. Sim. É esse profissional
que não faz, não trabalha e critica quem ensina os outros. Acho que em cima disso que você está falando, até é questão de oferta e demanda também, né? Talvez ainda você tenha ainda uma oferta maior do que, né, do que o número de profissionais, até porque eles mesmo entre eles são individualistas, né? Não compartilham muito as práticas, né? Mas por que será? Será que é porque tem pouca mão de obra mesmo, de fato, no mercado? Então, se parar para pensar que vem crescendo esse mercado, né, de construção a seco, e não tem uma especialização, não tem um investimento em ferramenta, tampouco você deve ter profissionais de nível para esse tipo de serviço, né? Então, eu penso, posso estar errado, Diego, mas você que está aí, você pode até falar melhor. Não sei, você tem um número elevado de profissionais que trabalham com isso hoje? Você, por exemplo, que está atuando no dia a dia. Você vê, você tem, por exemplo, se você precisar de um profissional para indicar numa determinada obra, você tem muitas referências de drywall? Tenho algumas, mas eu vejo que no dia a dia a agenda lotada dessas pessoas. Você tem Juro muito pra mais você. oferta. Tô querendo fazer orçamento com alguns, assim, por exemplo, o cara falou, meu, tenho agenda pra daqui 40 dias. Caracas. Não, está assim Tá mesmo. faltando profissional mesmo? É mais Tá demandas? faltando mais demanda altíssima e pouquíssimos profissionais. Pouquíssimos profissionais. Hoje você vê que estão todos trabalhando por conta. Ou seja, eles fecham com você, aí acabou sua obra, eles já partem para outras. Então, ou seja, todos eles trabalhando por conta própria, onde vem esse gargalo da demanda do mercado. Agora, será que não falta também um pouco de investimento? Por exemplo, da empresa que trabalha com esse produto, que é líder? A gente sabe de algumas. Tipo assim, meu, vamos investir um pouquinho em educação, de mão de obra, dar treinamento. Será que tá faltando um pouco disso? O que vocês acham? Então, a pergunta que eu faço para você, a oferta está de acordo com a demanda? Será que não estão ali vivendo ali já numa zona de conforto, qual, olha, não preciso crescer muito mais para vender muito? Né? Não sei, talvez seja isso. A visão, talvez seja a visão. Talvez a possibilidade de você atrelar a isso um custo um pouco mais elevado. Com base no álibi, no raciocínio de que, meu, são poucas pessoas que têm esse conhecimento, então se são poucas pessoas que têm esse conhecimento, ele merece ser bem remunerado, o produto é um produto especializado, que precisa de um certo conhecimento, então é uma outra linha também, né? Uma outra perspectiva, entendeu? Uma pergunta, quanto custava um material para você executar esse serviço há 7 anos atrás e quanto custa hoje? Para a gente ter uma Por referência. exemplo, o preço de uma placa. preço de uma Você placa. tem essa referência? Uma Você tem que- placa, em média, há 7 anos você pagava R$13 numa placa standard. Você pagava numa placa verde, né, que é para áreas úmidas, você pagava R$16, 17. A gente tá falando de dobro quase. Isso, o triplo. Hoje uma placa standard está 26, R$36. 30, é. Uma Explica placa, muita coisa. placa hoje para área úmida, que é aquela verde, ela está custando R$58. Uma placa. Uma tá? placa. A gente tá falando da placa, né? Aí Isso. é espelho, né? Você pega as outras tirante, montante e Sim, acaba. eu paguei, na época eu via preços, valores, um perfil F530 com um forro simples, né? Um tirante 50 centavos, 25 centavos, ou um perfil F530 R$4,99. Hoje o mercado aí você acha em torno de R$20. E a gente tá falando de 7 anos, 7, 8 7 anos. Isso. A construção a seco eu vejo, Denner, que é o futuro. Né? É o certeza. futuro. Muito rápido para você fazer uma parede hoje. Você pensar no método antigo. A pessoa, o contratante tem que comprar cimento, bloco, areia, aí vem o reboco, espera secar. Hoje você pega uma parede de drywall, uma divisória, a pessoa faz em meio dia de trabalho. Em meio dia de trabalho ele levanta uma parede como essa que temos aqui no fundo, a pessoa em meio dia de trabalho ela faz. O que precisa seguir nesses passos, né? Que hoje eu vejo que a pessoa tenta acelerar, né? Eu como leigo, né, como profissional pesquisando algumas obras,
você vê diversos erros. Pessoas que uma massa demora de 6 a 12 horas para secar, ele faz a parede no mesmo dia e entrega. Porque, só pra explicar, você tá querendo dizer que tem que dar uma demão, esperar o tempo de seca, de tempo de cura, cura, é isso mesmo. pra vir com a outra, que isso, é uma parte mais técnica, né? sim, a parte mais técnica. E com a massa apropriada. Exato. Hoje tem uma massa, a massa pro drywall sempre foi a massa elastomérica, que não é gesso e não é massa corrida. É uma massa para tratamento de Específica juntas, específica para aquilo. Então tem que usar os materiais corretos para evitar patologias, né, E respeitar o tempo de E cura, respeitar que é o tempo de cura. importantíssimo. Porque tem gente que pensa que é justamente isso, né? Faz ali, um dia só... Não, calma aí. Tem que Isso. fazer, faz o tratamento da trinca, no dia seguinte vem, dá mais uma mão, né? Sim, Faz o é tratamento, isso tem mesmo. um procedimento correto, né? Tem um procedimento. Eu costumo fazer sempre 12 horas, sempre de um dia para o outro. Montei e macei, tratei as primeiras juntas. No segundo dia, segunda demão, o tratamento de juntas. E o terceiro dia entra com o lixamento e a pintura. Né? Então, você vê hoje profissionais no mercado, já acompanhei obras, fui fazer reparos, que o pessoal fez o tratamento com gesso. Então, ou seja, hoje essa casa está toda trincada. Entendeu? Pode ter certeza disso, que nas juntas, todas elas estão Exato. trincadas. Eu vi tratamentos de juntas que não usaram nem mesmo uma fita telada, que uns falam que está na norma para reparos, outros falam que está na norma para execução do trabalho, tem essa briga hoje aqui. Então eles fizeram uma fita telada e tem a fita microperfurada, né? Uma fita branca. Tem obras que o pessoal não usa nenhum tipo de fita. Eles enchem no gesso liso, lixa e pinta e E entrega. é essa fita que faz o tratamento para não acontecer a trinca. Sim, Correto? essa fita que ajuda na dilatação, né? Na absorção da dilatação. certo. Porque a parede, o gesso acartonado, ele é como se fosse um piso. Ele tem a sua dilatação, conforme ele expande e contrai. E precisa dessa junta justamente, dessa massa correta, a massa elastomérica, para poder fazer esse tratamento, para sua parede ela aguentar essas intempéries do tempo. Ou seja, uma hora está calor, outra hora está frio, então ela está expandindo, ela está sempre em movimento. Isso, ela está sempre expandindo. Então você imagina uma junta de um piso seu, um colado no outro, não seguindo a norma. Isso vai estourar. Entendeu? É igual na parede. Você falou que você via a construção a seco como o futuro. Eu tô sendo muito louco, muito crítico se eu disser que se há 7 anos atrás tivessem tido a visão e investido nesse segmento, hoje seria a construção do presente? Com certeza. Ela seria a construção do presente e vai ser a construção do futuro. Porque essas obras vão acabar. Por conta do material, a logística. Você monta... Não, o Renan falou pra gente, né, que você pode colocar sua obra em um caminhão só. Sim. Dependendo, você monta. né? É que assim, né? A gente ainda tem um outro pormenor aí, né? Que a gente sabe que determina muita coisa do mercado, do segmento, que é os monopólios do lado oposto, que também brecam muita coisa, a gente sabe. Sim, Né? você tá numa zona de conforto que você vai sair pra quê? É isso. Quantas pessoas ganham por trás de tudo isso? E vão continuar ganhando. Então, E quão abrangente é esse ganho, né? mas eu acho que esse profissional não precisa seguir isso. Né? Você, quanto profissional, por exemplo, você não precisa seguir a regra. Você pode ser exceção. E aí, assim, que eu imagino, que eu vejo, ainda é um mercado pioneiro. Que são poucos, né? De nascente, Mas nascedouro. será que esse mindset vai mudar com a geração? Não sei se eu posso falar troca de geração, né? Que você vai me entender. Por exemplo, daqui uma década, por exemplo. Essa é uma geração mais nova que tá vindo, com um mas pensamento qual vai ser o mais... estímulo. Aonde que essas pessoas vão buscar esse conhecimento? Estímulo é a questão, eu acho. Entende? Para os que vão começar, que nem o Diego, que Sim. começou há 7 anos atrás. Vai começar mais ou menos de uma maneira errada. Penso eu. Porque se
as fontes não são as fontes atuais que trazem ferramentas, métodos, meios adequados, o cara vai buscar já uma informação já passada já, né? Para ele talvez ali dentro da especialização ele buscar um conhecimento maior, uma coisa diferenciada, talvez tenha que ir pelo caminho dele, né? Buscar informação através de uma ferramenta, uma internet, uma coisa assim, né? Talvez a diferença que a troca de gerações traga é o quão as novas gerações estão mais abertas para outras formas de buscar conhecimento. Entendeu? Por exemplo, ir para o YouTube, ir para o livro, até mesmo o fato de ser autodidata. Né? Tem pessoas que têm o conceito de que, não se aprende nada sozinho. Você tem que ir para uma escola, tem que ir para uma instituição já consolidada, né? Já com muito tempo de mercado. Tem gente que acha ainda até hoje que, sozinho eu não consigo aprender nada. Então, assim, talvez a grande maioria, né? Talvez a diferença de geração traga facilidade nesse ponto. Do quanto ele está mais aberto para formas diferentes de buscar conhecimento e até para estar mais aberto para o pioneirismo, para o empreendedorismo. Eu acho que vai ser até um pouco de necessidade. Porque eu imagino assim, vamos pegar uma geração que tá vindo agora, daqui uns 10, 15 anos. Vai ter sua própria casa. Porque vamos pensar na nossa geração, a gente criança. Se desse algum problema de vazamento, BO na nossa casa, a gente não tinha nada de drywall, construção civil na nossa casa. Então automaticamente vou chamar o pedreiro, vou chamar o... Sim. Ponto. Sim. Agora vamos ver daqui uns 15 anos. A nossa geração vai estar com a casa delas lá. Com certeza vai ter o forro de drywall, algumas paredes de drywall. Se acontecer algum caso de manutenção automaticamente desse tipo, a necessidade já vai obrigar ela a falar, porra, drywall, vou ter que chamar um profissional de drywall. Entendeu? Vai evoluindo. Né? Entendeu? Eu vejo assim que não vai ter só bloco sobre bloco, né? Como diz nosso amigo Renan. Você também enxerga isso? Enxergo isso sim. Como nós dissemos, a construção a seco é o futuro. Que é a evolução. É a evolução. Todas as casas hoje, você pode fazer design de interiores de diversas formas. Que na construção do bloco, né, do tijolo sobre tijolo, não seria possível. Porque você imagina o gasto, o custo para você derrubar uma parede, mudar ela de lugar, fazer ela maior, fazer ela menor. Hoje eu não gostei, eu vou fechar novamente, vou ampliar, vou abrir, vou reduzir. Então, com a construção a seco, tudo isso é possível. Você muda o seu quarto de lugar, você muda a sua cozinha de lugar, você pode, ou seja, vai ser uma sua casa modulada. Você pode fazer os cômodos do tamanho que você quer, que você deseja, e você pode estar sempre mudando, sem mudar de imóvel. Você pode ampliar, fazer 2 quartos, 1 quarto, diminuir. Então eu vejo que é o futuro. E com a nova geração o que eles querem é isso, né? Sempre mudança e evolução. Eles nunca querem ficar parados no mesmo lugar. Isso a gente repara bastante, né? Ainda mais vocês que têm filho aí, vocês podem falar melhor do que eu, né? Essas mudanças, né? Com certeza. Eu fico mais pensando mesmo no profissional, no lado do profissional mesmo, do segmento. Né? Porque a gente percebe que existe um movimento contrário da necessidade. Por outro lado, o mercado, o segmento, está indo de encontro com isso, com essa necessidade, talvez a passos bem curtos, né? Bem pequenos, né? Para chegar nisso. O profissional ele vai estar preparado, mas, por exemplo, vai ter acesso a uma ferramenta que só tem lá fora, custa caro pra caramba. Quanto que o cara vai poder investir nisso? Eu até quero, mas tá longe da minha realidade isso. Há uma resistência, né? De quem contrata e de quem entrega o trabalho. Né? Há uma resistência dos dois lados. Porque é o que você falou, o investimento alto, quando você for cobrar por esse trabalho, vai ter que empregar, né, numa construção a seco, uma mão de obra elevada, aí cai aquela coisa que eu disse. Às vezes a gente vai procurar um orçamento e tem 4, 5 vezes a mais, aí precisa ver o que ele investiu, ou o que ele acha que ele tem que ganhar. Eu vejo isso como aquela sua demanda. Se você pega esse profissional, como o Denner disse, que ele tem agenda, ele já tem o preço dele fixo, então ele não vai mudar. Aquele é o valor dele. Agora, se você pega um profissional
que está encostado e ele ficou 1 mês, 15 dias parado, ele vai pegar sua obra para fazer esse mês que ele ficou parado. Entendeu? Ele não tem como que eu posso dizer, um padrão no seu preço. Ele não tem um custo. Sim. O meu custo diário é X valor. Ele determina de acordo com a obra que ele pega. Né? Se ele tem bastante serviços, ele vai te cobrar um valor. Se ele tem pouco, ele vai te cobrar 3 vezes mais, porque ele precisa recuperar, ele acha que ele tem que recuperar o que ficou para trás, esse mês que ele ficou parado. É aí que cai essa coisa de quanto está cobrando, quanto devo cobrar. Sim, Quanto sim. devo cobrar. A gente esbarra em uma outra condição de pensamento que não se utiliza, não se usa apenas no drywall, né? Acho que é uma condição de pensamento, é um mindset que o mercado tem no geral, né? Que é a questão do quanto eu devo cobrar estar baseado não em um planejamento a longo prazo, estar baseado em necessidade. E aí, como você falou, o cara estudou bastante, ele acha que, eu vou aumentar meu preço, porque agora eu sou especialista, agora eu tenho esse maquinário aqui, super moderno e tal. Só que ele não se planeja, ele não pensa pela perspectiva de se eu manter o meu valor, agora com esse maquinário novo, que em vez de gastar 2 dias, eu gasto 1 dia, então antes eu ganhava 10. Agora, 10 em 2 dias. Agora eu vou ganhar 20 em 2 dias, porque eu fazer mais. ganho o mesmo 10, Sim. só que eu vou fazer em 1 dia só. E aí eu fecho uma outra obra, no outro dia, então eu já ganhei 20. Entendeu? Esse raciocínio é até, né, falando do lado da administração, é até a questão da demanda e da procura. A demanda e a procura, ela tem ali a sua alteração, uma baseada na outra, porque eu tô desde sempre com o valor de que é assim que funciona. Quando tem mais demanda, você sobe, quando tem menos, quando tem menos você sobe, quando tem mais você desce, e aí tem mais profissionais, tem menos profissionais, eu vou me baseando ali. Quando, na verdade, se você pensar na evolução, pensar no todo, pensar a longo prazo, não, eu investi aqui, eu investi R$1.000 nesse maquinário, então antes eu cobrava 10, agora eu vou cobrar 20, mas peraí, se eu cobrar 20, quantas obras eu vou conseguir? E aí, cobrando 20, vou demorar, sei lá, 1 ano para recuperar esse investimento. Se eu continuar cobrando a mesma coisa, vai me aparecer muito mais, eu vou diminuir a recuperação, em vez de 1 ano, sei lá, deu 8 meses. Então, a gente não tem esse planejamento, não tem esse raciocínio. Até porque eu acho que, assim, envolve outras coisas, envolve, né? A gente volta lá atrás, a estrutura de ensino, o quanto a gente está preparado para pensar dessa forma, o quanto a gente é preparado para ser pioneiro, para ser empreendedor, entre outros fatores, né? Sim, com certeza. Com certeza. Aí cai naquela educação, né? Que a gente sempre fala, né? Sempre cai, né? E qual que você acha, qual que foi, né, a sua principal motivação para você ir buscar conhecimento? Porque é algo que não existia, você foi buscar conhecimento, qual foi a sua principal motivação? E qual que você acha que é o principal fator dessa busca autodidata que as pessoas têm acesso, podem ter, mas não fazem? O principal fator na época foi o custo elevado, custo altíssimo. E eu percebia que quem eu chamava para fazer os orçamentos era uma má vontade. Ou não sabiam fazer, pois não queriam dar o braço a torcer. Colocavam sempre uma negativa. A sua casa, como eu disse, a sua casa é telhado, o vão é largo, não vou conseguir fazer uma ancoragem boa, o seu teto vai cair, não vai aguentar. Foi todas essas
sempre negativas, né? Sempre essas limitações. Nunca uma positiva, nunca vamos tentar. Então eu parti pro aprendizado pelo YouTube, valor elevado, e falei, vou tentar fazer eu mesmo. Fui atrás, busquei o conhecimento, comprei os materiais e fiz, me aperfeiçoei, comprei mais ferramentas e hoje eu trabalho com isso. A minha segunda renda vem desse trabalho. Tá inteiro o teto? Não Não caiu? Não caiu. Fique claro que em 7 anos nunca caiu nada. Manda um recado. Manda um recado pra eles agora, seu momento. A Falou, ó, fórmula de sucesso. olha aqui, não caiu. Não caiu Não nada. caiu nada. Nem É a trincou. fórmula de Eu já sucesso. fui lá. Fórmula de sucesso. Mas isso não é um hobby para você, então. Não. Você viu um caminho para você fazer uma renda, ganhar dinheiro. Como todos vocês que estão nos acompanhando, hoje, se você procurar uma segunda renda, né, de uma forma que não seja a venda, a construção é um ótimo negócio. Sempre tem alguém, Mercado. ótimo mercado, sempre tem alguém precisando de algum reparo, entendeu? E o profissional, ele não quer fazer o pequeno reparo, como nós dissemos aqui. E é nesse nicho que eu entro, né? Como eu já Se disse, você já Tem pensou, mercado pra todo mundo. já pensou em dar continuidade? Só na construção a seco, por exemplo? eu já pensei em dar continuidade dele, né? Mas hoje, né, como você disse, quando a gente tem uma família e já tem uma profissão por trás disso, a gente fica meio com receio, né, de dar aquele pontapé mesmo e vamos para cima, entendeu? Porque por trás de mim, né, tem a minha família, então é onde eu tenho que prestar ali, né, todo mês. E o mercado hoje a gente vê que tá bom para construção. Porém, para você largar tudo, né, e dar esse pontapé, às vezes falta um pouco de coragem também. Né? Falta um pouco de coragem e né, abraçar e correr atrás. Mas Mas não é impossível. não é impossível. Mas não é impossível. Como já havíamos conversado antes, eu vejo que dá sim. Se Você tá levando no banho-maria, tá fazendo ali, de Sim. repente, não sei, né? Não sei, cara, de repente vem um orçamento. Porque você vai fazer. O boca a boca é forte na construção civil, cara. A gente conversa muito, né? Você tá fazendo um cliente ali, um outro ali, de repente você pega um investidor. Ah, tem um apartamento aqui para fazer forro interno e parede em tudo. Gostei do seu trabalho. Cara, não sei, a gente. Vai embora. A gente entendeu? Eu fui fazer um reparo de um banheiro, como você disse, o boca a boca. E a vizinha dessa cliente entrou na casa e viu eu trabalhando. Falou, poxa, rapaz, você mexe com drywall? Falei, faço algum serviço sim. Você pode me dar um orçamento na minha casa? Era uma lavanderia. Aí eu fui lá, dei o orçamento para ela e fechamos o serviço. Ela achou que ficou bem, né, o valor. Nesse meio tempo, ela falou assim que já tinha passado 4 profissionais e nenhum voltou para fazer, porque era uma lavanderia. Fiz a lavanderia dela, um reparo no teto da vizinha. A filha dela apareceu na casa e viu o meu trabalho. E desse trabalho, eu fiz um apartamento da filha dela em São Caetano inteiro, de um teto da lavanderia. Olha Ela quantas fechou. oportunidades apareceu. Ela esperou as minhas férias para eu poder fazer o trabalho para ela. Ela disse, não, você foi o único que veio aqui na casa da minha mãe e fez, aí eu quero que você faz a minha casa. Expliquei para ela que eu estava aprendendo, ela falou, não, você não está aprendendo, você já é um profissional. E aí eu fiz para ela me aguardou, que aí entra aquele caso que ele falou de agenda, eu falei para ela, olha, eu trabalho, não consigo fazer para você, eu saio de férias tal mês, você fecha comigo? Ela falou, fecha, eu te aguardo, não tem problema nenhum. E aí nós fechamos, que cai naquele que você falou do boca a boca e do eu vou fazer. Ninguém quis fazer para ela. Outro profissional, se teria feito o teto e a filha dela tivesse gostado, teria feito o apartamento dela. Ou seja, perdeu e ficou desempregado dessa obra. Ou seja, mais uma pessoa igual você há 7 anos atrás. Estava na mesma situação, só não pegou e faça você mesmo, né? Sim. Achou alguém que... Mas essa frase que você disse de o boca a boca é muito forte na construção civil, diz muito sobre o profissionalismo do mercado. Ou a falta dele. Porque assim,
a gente precisa entender que profissionalismo é uma coisa, profissional é outra. Né? Porque assim, pelos relatos que você faz, você ganhou muito cliente, ganhou muita obra pelo seu profissionalismo. Ainda que a forma que você se tornou profissional foi sendo autodidata e não através de uma instituição de ensino. Então, o profissionalismo é que é importante. Não o fato de ser profissional. E aí é isso. Para você ter profissionalismo, é de você. É a sua motivação. Profissional é o comum. Entendeu? É simples assim. É o comum. É o comum É o profissional. É o fato de comum. você É isso. Mas hoje a gente vê que é a exceção. Esse profissional, que é o comum, profissionalismo, tá virando a exceção. Não, profissionalismo, E com o certeza. profissionalismo, assim, Não tenho dúvida, em tudo. Em toda toda prestação de toda serviço. prestação de serviço. Toda. Começa hoje, amanhã larga, passa um orçamento, se arrepende, gasta antes de terminar a obra, e aí a culpa é do contratante. Entendeu? É o que eu mais escuto quando eu vou fazer um reparo final, um acabamento. Mais um me abandonou. Você vai me abandonar? Eu trabalho de forma diferente. Eu falo, sempre prefiro terminar e depois eu recebo. Eu nunca recebo antes. Eu não preciso pegar entrada, eu não preciso pegar sinal. E fica na consciência do contratante. Se me pagar, ok. E se não me pagar, paciência. E graças a Deus, até hoje, todos me pagaram. Nunca tive nenhum problema, igual nós escutamos no mercado, que saí de uma obra e o contratante não me pagou. Saí de uma obra e o empreiteiro não me pagou, o engenheiro não me pagou. Comigo nunca aconteceu. Graças a Deus, nesses 7 anos, nunca aconteceu. E sempre abre mais as portas. Esse profissional com boca a boca, ele pergunta se pode me indicar. Eu falo, pode. As pessoas sempre me procuram. E graças a Deus, até hoje, estou levando as duas profissões juntas. Até quando? Até quando você pretende levar as duas coisas com todo esse mar de oportunidades que tem por aí? Olha, eu creio que pouco tempo, viu, Douglas? Pouco tempo. Eu penso sim em empreender por conta própria, porque não tem mais nada prazeroso do que você acordar e batalhar pelo que é seu. Hoje eu batalho pelo que é dos outros. E você ir atrás do que é seu como se diz, não tem explicação. Você levantar todos os dias e falar, eu estou indo atrás da minha empresa, eu estou indo atrás do meu nome, estou indo atrás, lutar pelo que é meu, sem ninguém ter que te dizer diretrizes, você precisa fazer isso, você precisa começar por aqui. Não. Você está lá, você se profissionalizou e você se propôs a fazer aquilo e entregar sempre o melhor. Toda obra eu sempre entrego o meu melhor. Toda obra. Todo trabalho que eu faço, eu sempre me dedico ao máximo. Eu faço com os meus clientes como se fosse estar fazendo para eu. Então eu me dedico sempre. Tento ser perfeccionista em tudo. Não tenho pressa. Eu preciso entregar. Quando eu vejo que não ficou bom, eu peço se eu posso retornar. Se o cliente não ficou de acordo, ele pode me chamar que eu faço o que ele achar que do jeito que ele quis ter aquilo. Porque eu sei o quão gratificante é você investir o seu dinheiro e numa coisa que te dá o prazer. Você olhar e falar, poxa, ficou do jeito que eu quero, ficou do jeito que eu sonhei, que eu desejei. Vocês hoje aqui, com a Construtora Oió, realizando sonhos, você imagina quão gratificante é uma pessoa poder entrar em casa e falar, foi do jeitinho que eu sonhei. Verdade, falou tudo, hein? Ó, e você ainda duvida disso aqui. Não, fala do que ele duvidou. Você ainda duvida. Dando uma aula de drywall, dando uma aula, cara. Tem gente que trabalha com isso que... Com certeza. Ele é o famoso estratégia do Oceano Azul. 16 toneladas. Ele é o famoso 16 toneladas. ele tá do outro lado.
Isso aí é do Carlão. Esse é o Carlão. Carlão dos Vocês toneladas. Carlão dos causos, cara. Tá faltando o Carlão aqui pra falar uns causos dele. Aí você ia ver que legal pra caramba. Verdade. Vamos tentar fazer um exercício aqui de imaginação. Vamos tentar imaginar aí uma situação hipotética. Há 7 anos atrás, quando você começou, qual você acredita que teria sido a diferença dessa sua jornada se quando você começou tivessem diversas instituições oferecendo a formação de construção a seco, com preços acessíveis, com diversas especializações distintas? Qual você acredita que seria a diferença dessa sua jornada na construção a seco se tivesse isso lá atrás? Se tivesse hoje os canais que tem, os meios de aprendizados, escolas com preços acessíveis, eu estaria já trabalhando por conta. 100%. Eu estaria 100% trabalhando hoje da construção civil. Porque... Mas assim, desculpa te interromper, mas a verdade do que nós estamos falando não é simplesmente instituições de ensino dando curso. Sim. É instituições de ensino dando curso com a profundidade do conteúdo que existe na internet, dando sabe, o X da questão, o pulo do gato, não é fazendo aquela formação rasa, é proporcionando o que você encontra na internet. Hoje, estaria trabalhando por conta sim. Hoje na internet você pega desde o nível básico ao avançado. Eles explicam tudo. Hoje, bastante canais falando sobre o assunto. A construção hoje é a construção a seco. Hoje você não encontra mais. Encontra canais ainda falando de parede tijolo, mas hoje você abre o seu celular, o YouTube, o que mais tem é construção a seco, é drywall, é gesso acartonado. Os clientes não têm mais receio, não querem mais o gesso placa. Eles já perguntam se você trabalha com drywall. Há 7 anos atrás, quando você vai fazer um orçamento, você fala, eu trabalho com drywall. Aí a pessoa falava, o que é isso? Ah, uma parede de papelão? Então, ou seja, se as escolas há 7 anos atrás passassem o que tem hoje, a esse nível que chegou, e todos nós saberíamos que ia chegar assim, porque aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando, lá fora já está 30 anos trabalhando com gesso acartonado, com drywall, e só agora, nos últimos 10 anos, que tivemos um boom na construção, aceitação, porque a princípio primeiro vem o repúdio e o que é o novo, o medo do novo. O que vai acontecer, né? O receio. Eu vou pôr na minha casa um papelão no teto, sendo que nada mais é do que o gesso. O próprio gesso placa, porém muito maior, muito mais fácil de se trabalhar com ele, entendeu? Muito mais fácil de você, logisticamente falando, armazenar ele, do que aquelas plaquinhas que quebram, polui muito mais o meio ambiente do que um gesso acartonado. Se as escolas fossem o que são hoje, esse nível de conhecimento que nós buscamos na internet, Com essa profundidade, teriam muitos mais profissionais, autodidata como eu, ou até mesmo instituições, e prestando ainda mais demanda, né? Ainda mais demanda. Bastante profissional. Aceitação. A oferta também se amplia. A oferta amplia a aceitação. Trabalhando com isso, a aceitação hoje está mais fácil, né? Está melhor. Hoje você não encontra mais Resistência. Isso, resistência. Não encontra mais. Você tocou num ponto que eu acho que é fundamental. A questão do quanto a ignorância acaba freando a evolução, né? Porque assim, vamos falar de uma coisa bem simples. E quando eu falo ignorância, eu tô falando da falta de conhecimento. Sim, sim. Uma coisa bem simples. Isso aqui, ó. Aqui é uma parede de drywall com uma TV na parede de drywall. Feita por ele, feita pelo Diego. E aí, Fique assim, bem claro. a ignorância, tipo, mas a parede é de papelão com gesso. Vai aguentar? Mas vai aguentar meu quadro? Vai aguentar minha TV? Vai aguentar, sei lá, meu planejado? Né?
por pura ignorância. Sim. E é uma dúvida que, assim, não é errado do usuário final, de quem ainda não tem o conhecimento. É só a falta de disseminar essa informação. Porque assim, a pessoa tá ali esperando um direcionamento, às vezes, É. né? Sim, e existem projetos, existem cálculos, quanto que pode aguentar, se é preciso fazer um reforço, trabalhar com tal material, então não é bem simples. Não é aleatório. Isso, né? entendeu? Não é a parede oca, né? Como dito, não é uma Exato. parede oca. Precisa ter um projeto. Precisa ter um layout Sim. do projeto, o que você quer, o que você vai pôr naquela parede. Você deseja Qual a pôr utilização. isso, você precisa pôr uma TV, um ar-condicionado, você vai pôr um enfeite. Então, tudo isso tem que ser feito antes no planejamento. Na hora de você fazer a paginação do ambiente, você precisa conversar e o proprietário tem que explicar, né, ao contratante o que ele quer para aquela parede. Eu quero uma TV nesta parede. Então é feito um reforço, tem materiais específicos para poder usar. E você pode colocar, pôr a televisão que for, o peso que for, que sua parede não vai cair. Não cai de jeito nenhum. Entendeu? Não vai dar problema nenhum. Entendeu? O pessoal fica com medo ainda, quem tem esse receio, não precisa ter, porque não vai cair. Aqui está a prova: TV na parede, um ar-condicionado, portas, Verdade. cortina, entendeu? E não cai, mas tudo isso é feito um cálculo antes, é feito um projeto. Você não pode simplesmente fazer a parede e furar ela com essas buchas, né, que eles explicam de drywall e vai segurar. Daí não vai segurar. Aquela bucha, ela é para um material específico, para um tipo de peso. Então precisa ser feito antes esse projeto. Voltamos para o profissionalismo. Ponto. E Cara, ponto. Isso tudo me deixa muito feliz, sinal que o nosso trabalho aqui vai ter anos e anos e anos aí né, de informação para passar, porque tem muito campo, né? Tem. Muito campo. Quando fala de construção civil, tem muito campo. Não, tem muita coisa para acontecer, né? Tem. Muita. Interessante. Eu acho que esse menino não vai demorar muito tempo não, pra ele pular pro lado. Não, eu acho que quem tá pro assistindo. lado da construção Quem civil, tá assistindo né? também vai falar, ué, não, Tem mas. alguma coisa, Porque né? falar com tanta. Falar com tanta certeza das coisas, sem tanto conhecimento, que, cara, desculpa, se você falar que você não é um especialista ou um profissional dessa área, me desculpe. Já vejo ele dando Mude. aula no futuro. Mas eu vejo assim, o drywall hoje é você fazer com amor, você tem que gostar. Porque as placas são pesadas, é um trabalho árduo, mas é prazeroso. E como eu disse a vocês, você vê no final do seu trabalho pronto, a realização do seu cliente fala por si só, entendeu? E tem gente que não vê isso como eu vejo. Ele só vê isso como mais um trabalho. Para eu foi mais um trabalho, me dá o meu dinheiro que eu tô indo embora. Eles não vê, não tem assim como, cara, olha a felicidade, olha o que chegou, porque você vê as casas completamente mudadas, depois de uma reforma, depois de uma parede ali feita com drywall, uma sanca, é maravilhoso. E você tem que gostar, né? Pessoal, primeiro você tem que gostar daquilo que você faz. Quando eu me propus a fazer o drywall, então foi ali eu me apaixonei, sabe? Com aquela construção, com as formas que você pode brincar, o que você pode fazer. Cara, maravilhoso. No começo você perguntou, meu, é só isso? É fácil assim mesmo? Você se perguntou no Se começo? perguntei. Porque a gente, quando a gente vai falar, meu, é só isso? A gente fala, mano, é só colocar aqui, papá. Não, Sim, porque a gente tá acostumado, tá enraizado na gente, que é Sim, todo aquele cara. procedimento, devo falar, A complexidade. mas não, Tudo que é bom, resistente é complexo. sim. É um pré-valor. que a E gente tem. muito rápido. É muito rápido. Você montou uma estrutura para você emplacar. Cara, a pessoa olha e fala, meu, já? Imagina, tá preso? Prendeu mesmo? Como ele falou. Desconstruir a história dos 3 porquinhos, entendeu? Tem que desconstruir. É isso. Entendeu? Caso tem que ser de tijolo. Pode vir, seu lobo. Pode soprar o drywall aí. Só pra ir, Tá filho. tudo certo. Só pra ir, meu. Se você tiver ruim, você me chama. Isso mesmo. cara, mas é isso. E, porra, mais uma vez, né? Não preciso nem falar que já estamos mais do que estourados, né? Você tem noção, né? Que já passou assim o tempo, né? Cara,
Já foi. Já está estourado. Já foi. Papo bom. Tem que te falar, papo bom. Muito bom, né? Porra, cara, demais. Mas pra gente finalizar, se você tivesse a oportunidade de transmitir uma mensagem para quem está na sua posição há 7 anos atrás, ou se você tivesse uma oportunidade de voltar a 7 anos atrás e transmitir uma mensagem para o Diego de 7 anos atrás, qual que é a mensagem que você transmitiria para motivá-lo a seguir esse caminho de ser autodidata e buscar conhecimento e não aceitar as limitações que são impostas pelo mundo, pelo meio ambiente, pelas pessoas, pela sociedade a você? Cara, eu diria, Diego, acredita que vai dar certo, investe no seu futuro, é isso mesmo que você quer? Tenha coragem, siga em frente e batalhe, porque o que é seu tá guardado. Simples. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. É Total, 101% de acordo. Ó, Simples. esses dias em uma conversa no WhatsApp, mas com outros colegas terapeutas, de algumas diferenças, vamos dizer assim, entre a complexidade e a simplicidade, né? Surgiu uma frase que me marcou, que é: quanto a gente não tem noção de que a centelha divina está na simplicidade. E assim, olha o poder da mensagem que você transmitiu. É simples assim. Está na simplicidade. Simples assim. Simples assim. É verdade. Mas eu acho que para chegar nessa simplicidade, para você transformar isso, existe complexidade. E aí acho que o que vale muito são as pessoas que você vai encontrando pelo caminho também, para te ajudar, porque às vezes você sozinho é que nem ele agora, ele tá assim no momento, o que eu faço? Para onde eu vou? Cara, vai sem medo. Vai sem medo, que o futuro para você é certo, é como você colocou aí. Eu acho que a decisão sua já tá tomada, é só a questão do tempo agora. Exato. Né? É o time. E assim, precisa de um incentivo, né? Porque nada é fácil para ninguém, entendeu? E é isso que é o problema, as pessoas vão ficando pelo caminho por causa disso aí, porque é facilidade, né? E assim, a gente vê mesmo no meio dele, dos profissionais, uma zona de conforto, cara. Por que eu vou me movimentar um pouco mais? Vou fazer algo diferente? Vou buscar um conhecimento a mais, vai me agregar no jeito. Entende? Então, é isso, é simples, porém complexo. Mas é que a simplicidade na essência, né? Porque assim, Sim, isso tudo tá aí. Tá por aí. exemplo, pegando o Diego como exemplo, a simplicidade de entender que o que eu quero, eu faço. Vou buscar conhecimento. É o melhor exemplo. Acabou. É o A melhor, mensagem dele melhor é exemplo. o melhor exemplo. Melhor exemplo. É simples assim. É complexo, não interessa. Sim, Eu quero ir atrás do conhecimento, eu vou. Sim. Simples assim. acabou. 1000 grau, né, mano? 1000 grau, né? 1000 grau, você é louco. Mano, Brau, cara, me ensinou você é 1000 grau, mano. Vou abrir aqui a piada interna, né? Pô, cara. Ô, não, pode falar. Antes da gente começar, aqui nos bastidores, ele tava com medo de ser apresentado como um especialista, porque na cabeça dele, como não é a profissão principal, ele não se considera um especialista. Você fala mais alguma coisa? Acho que não, né? Não precisa falar nada, né, cara? The finish. Finish. Dê, Irmão, começa você. papo bom passa rápido demais, velho. Agradecer sua presença aqui. Que você continue caminhando nessa jornada que pra gente é que eu acho que é nítido que falta a questão de tempo pra você pular nesse mercado 100%. E eu falo até como construtora que a gente deseja todo sucesso pra você.
E você sabe que você está fazendo obra com a gente. Para quem não sabe, ele trabalha com a gente aqui em algumas obras que não dá para encaixar por conta da agenda. Então, a gente sabe da qualidade da entrega e do amor que você tem pelo drywall. E, velho, tem muita coisa para acontecer no seu caminho. Todo sucesso, caminhos abertos para você. Continue esse ser humano incrível que você é, que a gente conhece. E que quem tá ao redor sabe que você é assim. Muito luz, mano. Obrigado. Obrigado por essa aula e por tudo, velho. Simples assim. Ah, cara, eu tô muito feliz. Talvez eu não conhecesse esse seu lado tão profissional assim, sua história. Acho que é muito bom, né? A gente saber, é muito bom de você estar compartilhando isso, porque acho que tem Ver muitas... que é palpável, muitas- né? Sim, eu acho que, é como você disse, tem pessoas que precisam desse estímulo, né? Precisam acreditar que isso é verdade, que existe uma verdade, né? De você ir buscar algo que para muitos, cara, é impossível fazer isso. Aí o exemplo. Um excelente exemplo. Então, assim, fico muito feliz, acho que muito grato por esse episódio. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade, por você estar aqui mostrando isso tudo pra gente. E desejar pra você uma boa sorte e que você faça disso logo a sua profissão. Porque não tem como dar errado. Não tem. De jeito nenhum. Não tem errado. Digam, agradecer, primeiro pela disponibilidade, segundo pela coragem de você seguir seu coração, de você buscar os seus objetivos, porque é preciso coragem para buscar os seus objetivos, porque a jornada tem altos e baixos, exige concessões, né? Exige abrir mão de algumas coisas. E desejar muita sorte para você. Na minha visão, você avançar aí, empreender nessa área, está tão acessível, tão claro quanto que esse mercado é o mercado do futuro. Está tão claro quanto. Com certeza. Tão claro quanto. E assim, não parou por aí não, tá? A sua mensagem ela precisa ser abrangente e esse é o próximo passo porque tem coisa guardada aí que a gente não abriu pra você. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Tem projeto magnífico que foi feito pra você porque a sua luz, o seu brilho e principalmente a sua essência, ela precisa ser abrangente, ela precisa chegar a mais pessoas. Com certeza. É necessidade. Então, gratidão e suas considerações finais. Cara, uma boa noite a todos. Não sei nem como agradecer o espaço e a oportunidade que vocês me deram. Acreditaram, né? Mesmo eu me dizendo não ser um profissional, poder passar aqui uma mensagem para todos, né? Que corra atrás, como eu fiz. Você pode, você é capaz. Eu que agradeço, né, mais uma vez e gratidão a todos vocês pelo espaço. Espero que tenha agregado. Oxi, mano, que é isso? Até de Ave Maria. Vai, segue, né? Excelente, Du. E agradecer, né, nossos patrocinadores. Boa. OIO, Construções e Reformas, R1 Automação. Então, sempre aí com a gente. Nosso amigo Agradecer. Quitério, um abraço pra ele. Um abraço, hein? Queremos você aqui de novo, hein? Porra, Tá mano. devendo, hein? Responde as mensagens. Agradecer, né? Nossa produção aí. Excelente, Pedro, tamo Muito junto. esse trabalho aí com a Excelente. gente. E a vocês que nos assistem, gratidão. Gostaram? Curtam, né? Compartilhem. Por favor. Se inscrevam no canal, ative o sininho para que você seja sempre avisado aí dos novos conteúdos. Muitas novidades estão por vir, né? E é isso. Axé. Axé.